Hi everyone, how are you doing? I'm Professor Jordana and I'm gonna be your English for specific purposes teacher, ok? Não tive a chance de conhecê-los pessoalmente ainda, mas o professor Maurício esteve com vocês nas 3 primeiras semanas para fazer a aplicação da prova de nivelamento para que a gente conseguisse dividir a turma, que é o que acontece normalmente no primeiro ano, tá bom? Eu resolvi fazer esse vídeo, já que a gente não teve essa chance ainda, para eu me apresentar para vocês, dar uma satisfação do que tem acontecido até agora e para eu trabalhar com vocês a minha metodologia. Na verdade, eu vou explicar para vocês como que eu trabalho a minha metodologia, tá bom? Então, eu vou começar dizendo que eu sou formada em letras, inglês, pela Universidade Federal da Grande Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui agora porque eu vim passar a quarentena perto da minha família. Eu tenho mestrado em literatura e práticas culturais. Trabalhei identidades diaspóricas nos romances escritos em língua inglesa. Recentemente eu entrei no doutorado em estudos literários também. Trabalho crítica literária feminista, estudos pós-coloniais e estudos culturais, tá? Essa é a minha formação. Assim como vocês, eu tinha acabado de entrar no doutorado, né? Esse ano era meu primeiro ano enquanto estudante de doutorado de letras na Universidade Federal do Paraná e por conta da pandemia também tive as minhas aulas interrompidas, né? Mas ao contrário da Unespar, a UFPR suspendeu o calendário e a gente está sem aula. Eu trabalho na Unespar desde 2017. Que mais sobre mim? Eu adoro trabalhar na Unespar, adoro fazer o trabalho que eu faço. É bem cansativo, mas eu acho que tem sido positivo para o meu início de carreira como docente no ensino superior. E gosto muito de dar aula de inglês instrumental para o pessoal da biologia. Eu tenho aprendido muito com o pessoal da biologia. Cada turma de cada ano tem me surpreendido muito positivamente e eu tenho boas expectativas para a nossa turma desse ano. Bom, deixa eu explicar um pouquinho para vocês como que eu trabalho, tá? Já faz algum tempo que eu resolvi trabalhar com as plataformas do Google numa iniciativa que teve como objetivo não usar mais papel. Então a gente sempre trabalhou no laboratório de línguas da universidade. A gente tem laptop lá para todo mundo. Quando não tem para todo mundo, a gente trabalha em dupla. E nós temos o Classroom, que foi a plataforma para a qual eu pedi para que vocês migrassem, né? Embora a universidade tenha adotado como oficial o Moodle deu muito trabalho no início. E aí eu já trabalhava com a plataforma do Google Classroom, então eu resolvi manter a plataforma com a qual eu trabalhava, porque eu trabalho com ela até nas aulas presenciais, tá? Então eu mantive. Eu trabalho com metodologias ativas e eu foco na área de expertise de vocês. Então, normalmente eu trabalho a partir de textos, tá? São textos escritos, são textos orais, pode ser também textos gráficos, tá? Que eu trabalho e eu vou trabalhar com vocês técnicas de leitura. Por quê? Porque esse é um curso de inglês instrumental. Essa disciplina é de inglês instrumental. Então, a finalidade da disciplina é instrumentalizar vocês para que vocês consigam ter acesso a textos, né, de complexidade acadêmica na área de vocês. E como que a gente vai fazer isso? A gente precisa aprender algumas técnicas de leitura, né, para que a gente consiga ter acesso a esses textos mesmo não sendo fluente em inglês. O ideal seria que todos os estudantes da universidade fossem fluentes em inglês, né? Mas, infelizmente, a gente ainda não atingiu isso. Se você tem interesse em aprender inglês para melhorar o seu speaking, para
para outros fins, além do instrumental, nós temos alguns programas na universidade que dão esse suporte. Então tem o Paraná Fala Inglês, vocês já devem ter ouvido falar sobre ele, é um programa institucional que oferece inglês para toda a comunidade interna, e tem um outro programa que é o ProLem, que é o Programa de Línguas Estrangeiras da Unespar. Esse ano estava previsto um mini curso de francês, um mini curso de espanhol, e sempre tem o curso básico de inglês, que é ministrado pelos acadêmicos do 4º ano de letras em inglês, né, que vai focar mais no inglês geral, focando as 4 habilidades. Nessa disciplina aqui, a gente vai focar técnicas de leitura para que a gente consiga acessar textos acadêmicos da área de biologia. Eu normalmente trabalho com textos autênticos, ou seja, eu procuro sempre acessar plataformas que estão publicando a todo tempo na área de vocês, com assuntos que são relevantes para o momento, enfim. Normalmente eu consigo acertar a mão, tomara que isso continue, tá? Então, lá na plataforma, eu até já deixei para vocês um primeiro texto, que na época que eu peguei era um texto bem recente, sobre Covid-19. E aí eu tô pensando em pegar um outro mais atualizado agora, pra gente conseguir até fazer uma comparação deles, tá? E aí, trabalhando a partir dos textos, a gente consegue entender alguns aspectos linguísticos, né? Então, a gente aprende como a ler sem precisar traduzir tudo. A gente começa a aprender alguns aspectos da língua inglesa que vão nos auxiliar a compreender o texto, tá? A gente vai usar muito conhecimento de mundo, muita intuition, que a gente chama, né? Que é a intuição, uma leitura mais intuitiva. E aos poucos a gente vai aprendendo alguns dos elementos linguísticos que normalmente aparecem nos textos, tá? Eu gosto muito de tentar dar as definições para vocês desses elementos, das substantivos, adjetivos ou verbos ou o que quer que seja, de uma forma que vocês consigam fixar, né, vocabulário e conteúdo. Então, normalmente a gente vai aprender conteúdo através da língua, tá? Então, o foco não é só puramente metalinguístico. A gente não fica, por exemplo, fazendo exercícios de conjugação de verbo, alguma coisa assim. O foco é a gente conseguir acessar conteúdo acadêmico, né, que esteja publicado em inglês, tá bom? Normalmente eu sigo por aí. É claro que a gente vai ver coisa gramatical, obviamente, que vai nos auxiliar muito para essas técnicas de leitura, né? Quando a gente vai aplicar essas técnicas de leitura, quanto mais você souber, quanto mais você souber de coisas gramaticais, fica mais fácil para você acessar ainda mais o texto. Isso não está desassociado, mas você também não precisa partir da gramática para entender o texto, né? Mas como a gente tem um período curto do curso de inglês para o pessoal da biologia, a gente tenta otimizar. Então, qual que é o foco, né? Normalmente, quando eu converso com os professores da biologia para perguntar qual o objetivo, né, dessa disciplina para o pessoal da biologia, é ler textos em outras línguas, talvez conseguir escrever um abstract, passar na prova de mestrado. Então, já aconteceu, por exemplo, nessa disciplina, dos estudantes simularem aquela prova de língua que você realiza quando quer entrar no mestrado, que é uma prova de suficiência, se você consegue ler, né? Normalmente o texto está em inglês e você responde em português. Esse é o tipo de prova que normalmente eles aplicam, tá? De suficiência de língua estrangeira quando você vai tentar o mestrado. Então, é um pouquinho esse é o foco da disciplina, tá? Então, eu vou trabalhar assim com vocês. Eu vou gravar outros vídeos para explicar o que eu espero de vocês do exercício. Eu deixei já o primeiro texto lá e eu vou gravar um vídeo sobre aquele texto. Vou deixar outro texto também com um vídeo que vai explicar. Para daí vocês tentarem fazer os exercícios. Por quê?
porque na última quinta-feira, de quinta para sexta-feira, nós recebemos um posicionamento da universidade em relação à situação que nós estamos vivendo. E o posicionamento da universidade é manter as aulas, né, remotas. A gente tem um documento com mais detalhes em como lidar com alguns aspectos dessas aulas remotas. Então, nós somos encorajados a não aplicar avaliação, por exemplo, agora para fechar agora o bimestre, porque tem muitos estudantes que estão tendo dificuldades para acessar a internet. Nós somos encorajados a ter mais contato com vocês, se possível, de diferentes formas. Então, a gente já tem o grupo do WhatsApp, vou deixar vídeos, vou deixar textos, e aí assim a gente tenta se comunicar e se ajustar, tá bom? Então, acho que o foco para nós é comunicação, tá? Então, se vocês não estiverem entendendo alguma coisa, se vocês não estiverem conseguindo acessar alguma coisa, não estiverem conseguindo realizar as atividades propostas, vocês precisam se comunicar comigo, pra gente tentar ajustar as coisas, tá bom? No entanto, vocês precisam se adaptar a uma rotina para essas plataformas digitais. Então, todos os professores da nossa universidade, se não todos, a maioria, isso é novo para nós também, sabe? Então, a gente precisa fazer os ajustes, e os ajustes precisam ser feitos para atender vocês e que a gente consiga, né, que seja algo tangível para nós também. Porque nós não temos formação EAD, né? Nosso curso na universidade é presencial, tá bom? Então, vamos focar nisso, tá? Comunicação, conversar, escrevam para mim se vocês precisarem. E a gente vai começar essa semana um ritmo de aula, então, beleza? Até o momento eu não tinha conseguido ainda entrar em contato com todo mundo. Eu estava meio no escuro também sobre alguns posicionamentos da universidade. Agora para mim ficou mais claro. Então agora a gente vai fazer. Como que vai funcionar o negócio de presença, essas atividades? Nesse documento que nós recebemos mais recentemente, ele diz o seguinte, que o livro de chamada, por exemplo, nós não vamos fazer chamada como se fosse nas aulas presenciais. Então, nós não vamos usar o C que normalmente a gente usa quando o aluno está presente, mas nós vamos usar NP, não presencial, tá? Os outros que não conseguiram realizar as atividades e participar disso, vai ficar em branco. Por quê? Quando voltarem às aulas, nós teremos a possibilidade de repor, sim. Mas quem fez as atividades remotas não será obrigado a fazer as reposições, né, se elas acontecerem. Porque daí as reposições elas vão ser adaptadas na realidade que a gente voltar. Então nós não sabemos também como que ficarão as reposições depois, os ajustes que terão que ser feitos. Então é por isso que nós encorajamos a todos a tentar se enquadrar nesse momento que não foi escolha nossa, não foi escolha de vocês. Uma situação de saúde mundial e a gente tenta se reinventar e ajustar para não perder o ano letivo, tá bom? Eu acho que era isso que eu tinha para falar com vocês. Esperem os próximos vídeos, ok? See you soon. Bye bye. Pode deixar comentário aí no material para eu conhecer um pouquinho vocês também, se vocês quiserem. Ou se quiser mandar um áudio lá no grupo do WhatsApp também, tá bom? See you.